Espírito Santo, Brasil, Camargão tá on, hein? Agora na internet, bom demais estar aqui junto com vocês. E hoje, no programa de estreia, eu vou conversar com ele. Ele que é formado em Engenharia Ambiental, se formou em Direito lá em Cachoeiro de Itapemirim, tá? Nas horas vagas ele fica cuidando do Espírito Santo. Brincadeira, governador do estado, Renato Casagrande. Muito obrigado pela presença aqui na nossa estreia. Muito bom, uma alegria participar com você, com seus amigos e amigas que estão aqui acompanhando. E parabéns, né? Aí, ó, Camargão tá on, parabéns, muito legal, né? Um podcast aí de estreia. Parabéns pelo trabalho. Governador, eu comecei a falar do senhor, eu percebi que o senhor já começou a ficar vermelho. Que o senhor fica tão vermelho assim quando começa a conversar? Porque é melhor envermelhar do que amarelar. Boa! Gostei. Melhor vermelho. Isso aí. Amarelar não dá certo, não. Governador, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente. Claro que não tem como não falar das eleições do ano passado, 2022, a gente vai falar sobre isso, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho da história do senhor. O senhor é lá de Castelo, né? Cidade de mulher bonita, de gente simpática. Homem também. Não, homem nem tanto, tá? Não, homem nem tanto. Mas é terra de gente acolhedora, conheço lá Castelo. Queria que o senhor falasse um pouquinho da história do senhor lá. Eu já ouvi que o senhor morava na roça, trabalhava na roça mesmo, é conversa de político, hein? Não, trabalhar na roça que a gente fala, porque criança na roça trabalha também. Na época, né? Porque eu morei até os 10 anos numa comunidade do interior chamada Povoação, entre Castelo e Venda Nova e Conceição do Castelo, ali no meio do caminho. Perto de Limoeiro, que é um lugar mais... o distrito daquela região. Tem ali. A Gruta do Limoeiro. Gruta do Limoeiro. Então, até os 10 anos, assim, toda criança na roça faz alguma coisa, né? Ou leva o café para quem está na roça, ou vai lá para poder ajudar um pouco, leva o almoço, ajuda a espalhar o café no quintal. Assim, a criança nunca está parada, né? Uma parte do dia a gente estudava, e outra parte do dia a gente, de alguma maneira, colaborava com quem estava trabalhando efetivamente na roça. Mas morei até os 10 anos no interior. E, assim, no interior, nós éramos em 8, a minha irmã mais nova faleceu, então 7. E assim, só tinha até o 4º ano no interior naquela época. Sim. Então chegava assim, vai começar o 5º ano, 6º ano, né? Tinha que mudar para Castelo quem queria continuar estudando. Mudou meu irmão, minha irmã, meu irmão. Aí chegou minha vez, meu pai e minha mãe ficaram constrangidos, já tinha 3 na casa de um tio, de uma tia. Isso que eu ia perguntar, vocês iam para casa de parente. Casa de parente. Aí não, agora tem que mudar. Aí meu pai montou um mercadinho, de um comércio de verdura, de frutas em Castelo, e a gente mudou para Castelo. Aí que eu comecei a estudar em Castelo, dali eu fui para Viçosa, né, fazer engenharia florestal. De Viçosa eu voltei para trabalhar em Castelo, na prefeitura municipal, na área de desenvolvimento rural e meio ambiente, cuidando das obras do interior, da área ambiental, da área da extensão rural da agricultura, e depois eu fiz o curso de Direito em Cachoeiro de Itapemirim. Tá? E aí foi que esse trabalho, seja na universidade, no centro acadêmico, mas também seja em Castelo, que foi me levando para a política. É isso que eu queria saber. Eu nunca sonhei em ser político. O senhor nunca sonhou em ser político? Não, nunca sonhei em ser político. Nunca pensei em ser político. Até porque, como você mesmo abriu aqui a sua entrevista falando assim, eu sou muito tímido, então eu fico vermelho à toa, né? Mas não amarela não, né? Não amarelo não, em vermelho, mas não amarelo não. Então assim, eu sou muito tímido, então era muito tímido, eu jamais pensei em ir para a política. Eu queria ser um pesquisador da Encapa na época, a empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária. Queria, né, trabalhar na minha área de engenharia florestal, pesquisando, trabalhando com os agricultores. O desejo era esse. E foi na época da faculdade? O senhor começou a... Da faculdade é centro acadêmico, né? Mas nunca pensei na faculdade também em ser político. Mas quando a gente voltei para minha terra, e que fui trabalhar na prefeitura, assim, começando a trabalhar com as comunidades, eu sou sempre trabalhando muito, sempre reunindo com comunidades, dando palestra de meio ambiente, de agricultura. Aí a turma começou a me chamar para ir para
Era uma época muito rica da política, porque naquela época assim estava na abertura política, assim, saindo da ditadura militar, entrando no momento de abertura política. Então as pessoas, né, começaram a, olha, você podia ser candidato, podia ser isso, podia ser aquilo. E o que você achava disso quando as pessoas falavam, você podia ser candidato? Assim, então, eu ouvia, mas não, assim, acho que não tem muita possibilidade, não. O governador do Espírito Santo hoje falando que lá atrás não tinha condições, não pensava. Não pensava, nunca pensei em ser político. E aí isso foi me levando, aí nós organizamos meu partido lá em Castelo, o PSB, na época, e aí, assim, na candidatura de 88, eu fui candidato a vice-prefeito com um colega nosso, já falecido, Carlinhos Quitino, e depois eu em 1990, para organizar o partido, tinha 2 vereadores eleitos que não quiseram ser candidato a deputado estadual, e eu aceitei, então, ser candidato a estadual. Eu tinha acabado de casei 10 de março, agora fez aí mais de 30 anos de Parabéns. Casado. E eu, assim, aí tinha uma fábrica de laje pré-moldada, eu fabricava laje pré-moldada, aí fabricava lajota de cimento. Né? E eu estava trabalhando, porque eu tinha saído da prefeitura, com as confusões políticas lá, e estava trabalhando, assim, não, mas eu acabei de casar, estou aqui cuidando do meu negocinho aqui. E a dona Virgínia ajudava o senhor na loja? A dona Virgínia é dentista. É dentista? Ela eu trabalhava como dentista. Entendi. E aí eu aceitei ser candidato, aí o PSB lançou 39 candidatos a deputado estadual, e eu fui o único eleito do partido. O único eleito. Tive 5.100 votos. 5.100 votos. 4.100 votos em Castelo, que eu só conhecia Castelo dos Luiz. O eleitorado estava lá, né? Estava lá. E tive 1.000 votos fora. Assim, um pouquinho em Conceição, um pouquinho em Venda Nova, um pouquinho em Cachoeira e um pouquinho em Vitória. Eu tinha uns amigos, a família em Vitória. Aí me deram uns 500 votos na Grande Vitória, né? Então, na Grande Vitória, e mais 500 votos nos municípios ali vizinhos de Castelo. Aí juntou 5.100 votos. Fui o mais votado do PSB naquela época, em 1990, e fui eleito deputado estadual. Que legal. Então aí que eu comecei a participar efetivamente da política estadual, né? Eu não conhecia Vitória também. De Castelo eu fui para Viçosa, eu não tinha relação em Vitória. Você lembra quando que o senhor veio conhecer Vitória, capital? Porque eu conheço muita gente do interior que não conhece Vitória. Eu vim conhecer Vitória quando eu vim fazer um bolsão do americano. Ah, é? Eu vim fazer, antes de ir para Viçosa, eu vim fazer um bolsão. O americano era um colégio que tinha. Já ouvi falar. Tinha antigamente, tinha cursinho pré-vestibular. Eu vim a Vitória fazer um bolsão, né? Assim, uma prova para poder tentar pegar desconto no cursinho. E fiz um bolsão do americano, e tinha vindo mais ainda como criança, porque tinha um tio que tinha uma pensão no centro de Vitória. A pergunta que não quer calar, o nosso governador, quando era criança lá atrás, conseguiu o bolsão, desconto bom? Não consegui, porque eu resolvi ir para Viçosa. Ah, tá, então foi lá fazer engenharia. Aí fui fazer engenharia florestal e fiz o 3º ano. Eu fiz o bolsão em Vitória, e nem sei o resultado, para falar a verdade, e fiz a prova para entrar no 3º ano do ensino, do 2º grau na época, hoje ensino médio, lá dentro da Universidade de Viçosa. Nós passamos, eu passei lá. Aí fui fazer o 3º ano dentro da Universidade de Viçosa, aí eu fiz o vestibular para engenharia florestal. Foi mais fácil para o senhor ficar longe da família lá em Minas, porque o senhor já tinha essa distância ali do distrito onde o senhor morava para Castelo, né? Que não era tão longe assim, mas... 15 quilômetros, 15 quilômetros, é pertinho, né? Naquela época era longe, não tinha asfalto, né? Era estrada de chão. Como é que foi ficar longe da família? Porque eu fico longe da minha família, já tem 16 anos que eu vim de São Paulo para cá, e eu sinto uma baita de uma saudade. Eu saí de casa com 16 anos, né? Eu fui para Viçosa com 16 anos, para 17 anos. Eu lembro que quando a gente foi para Viçosa para fazer a inscrição no curso, e a gente tinha que viajar para fazer a inscrição. Hoje em dia você faz tudo na internet, né? Para fazer a inscrição, nós viajamos no dia 1º de ano, tá? No dia de ano a gente viajou, fomos para Viçosa, fizemos a inscrição lá. Então eu já, desde os 16 anos de idade, eu já saí de casa. E eu acho que me adaptei bem. A gente sempre sai de casa, mas sempre volta, né? Assim, então a nossa família é muito unida.
muito junto, a gente está sempre muito junto, então gostei muito, porque me ajudou muito a sair de casa, assim, em termos da gente apoiar, né? Aprender as coisas, sobreviver. Viçosa é uma excelente universidade, assim, me ajudou muito lá em Viçosa, eu tive a oportunidade de crescer academicamente muito lá em Viçosa. Legal. E aí depois, Cachoeiro, Direito. Cachoeiro, Direito. Aí eu vim para Castelo, trabalhando em Castelo, assim, vou continuar estudando. Sim. Aí fiz vestibular para Direito em Cachoeiro. Aí no primeiro ano de deputado estadual, eu fazia o 5º ano de Direito lá em Cachoeiro. Aí eu ia de Vitória para Cachoeiro todos os dias e voltava. Entendi. Acabava a sessão, 5 horas da tarde, e pegava meu Fiat 147, que era da minha esposa, nem meu era. Fiat 147? E ia na rodovia Pedro Cola? Não era Pedro Cola? BR-101 mesmo? BR-101, Vitória, Cachoeiro. Tá. Eu tô pensando de Castelo a Cachoeiro. No último ano. De Cachoeiro, de Castelo para Cachoeiro foram 4 anos. 4 anos. Era uma variante, eu tinha uma variante. Não posso falar hoje, mas na época era a gás. Ah, né? é? Ela era a gás mesmo? A gás de cozinha. A gás de cozinha. Eu tô falando sério? Sério. Mas como é que o senhor fez isso? Todos os carros naquela época eram gás de cozinha. É mesmo? Era gás de cozinha. Meu Deus, o governador tá revelando altas coisas aqui. Ô, Giovanni. Você já teve um carro a gás? Seu pai já teve? Na minha fábrica de laje para moldar era 2 F-75 a gás de cozinha. Que isso, na gasolina não aguentava não? Não aguentava. Já que eu estou falando de gasolina, o governador, o senhor passou muito perrengue sem dinheiro na época de faculdade? Porque hoje em dia é mais fácil, né? A molecada pega cartão universitário, cartão isso, cartão aquilo, o próprio governo ajuda aí, né? Mas na minha época, 2004, 2002, assim, eu passei muito perrengue na faculdade sem dinheiro. O senhor passou o aperto também? Muito, assim, que é assim, muita dificuldade, porque que eu fiz? Eu logo no primeiro semestre do meu curso lá em Viçosa, eu já fiz lá tinha uma seleção para monitor. Monitor era o aluno que queria ajudar o professor, dar aula, ou ajudar o professor nas aulas práticas. Eu fiz a matéria Anatomia Vegetal, que era a anatomia das espermatófitas. Espermatófitas são as plantas que se propagam por semente. Então fiz a matéria no primeiro semestre e já entrei fazendo a seleção e fui o primeiro colocado da seleção. Aí eu fiquei monitor, né, ganhando uma bolsa, 4 anos. E eu tinha o crédito educativo. Ah, é? Eu tinha o crédito. Casa Grande CDF aí, ó. Vai, não, cara. Eu tinha o crédito educativo e tinha a bolsa. Então, eu aliviei muito minha família, assim, que dava para sustentar. A gente almoçava no refeitório da universidade, né? Então, tudo lá dentro da universidade. Então, a gente se sustentava com o crédito e com a bolsa que eu tinha como monitor. Legal. Da matéria. Governador, claro, né? Eu li a história do senhor e o senhor tem uma vasta experiência. Mas essa história que eu estou contando aqui, não contei para ninguém, você é o primeiro que eu conto. É mesmo? Aí, tá vendo? Quem nunca passou aperto na vida, né? É bom demais. Serve para a vida. Eu costumo dizer, e os meus pais sempre me falaram o seguinte, que toda situação que acontece na nossa vida é para nossa aprendizagem, né? A gente aprende muito. Com tudo de bom e as dificuldades, o que de ruim também, né? Não tenho dúvidas que para o senhor também essa experiência. Mas, governador, vamos lá. O senhor foi, então, vice-prefeito, né? Não, fui candidato a vice-prefeito. Candidato a vice-prefeito. Não ganhei uma eleição. Não ganharam a eleição. Depois eu ganhei para deputado estadual. Tá. Aí depois... Vice-governador. Vice-governador. Depois eu fui candidato a governador. É porque o Zé Inácio ganhou a eleição. Perdi para o Zé Inácio. Perdeu. Na verdade, o Zé Inácio fiquei em terceiro lugar. O Zé Inácio primeiro, Albuino segundo e eu fiquei em terceiro lugar. Certo. Né? Fui candidato a governador. Depois 98. 2002 eu fui candidato a deputado federal. Ganhou. Ganhou. Depois de 2006 fui candidato a senador. Ganhei. 2010 governador. Ganhei. 2014 governador, perdi para Paulo Artung. Sim. 2018 governador, 2022 governador. Pô, passa o mel aqui, bicho. Tá aí, ó. Passa o mel aqui, hein? Brincadeira. Aqui, falar em Paulo Artung. Qual que foi a treta dos vocês dois separados, governador? Foi em 2014, porque eu fui eleito governador em 2010 apoiado pelo Paulo.
Sim. Tá? E ele tinha um compromisso, se meu governo estivesse bem, eu ia candidato à reeleição e ele vinha candidato ao Senado. Certo. Tá? Mas por alguma razão ele resolveu ser candidato a governador, na última hora, sempre dizendo que era candidato ao Senado. E eu compartilhei o governo com ele, uma parte do meu governo, gente que estava no governo dele até 2010, pessoas que faziam parte do movimento dele. Eu falei, não, o Paulo me ajudou, vamos compartilhar o governo, né, com pessoas que estavam no governo dele. E ele, ao final, acabou sendo candidato a governador. Concorrendo. Então, assim, eu acabei prestigiando ele muito no tempo que eu fiquei no governo, ele acabou concorrendo, então essa foi a razão do afastamento. Entendi. Mas vocês têm ligação? Vocês se falam? Tem contato? Falar quando se encontra, né? Mas não temos relação política hoje. Pô, vou tomar um vinho, PH, não rola, não. Não, a gente não tem esse tipo de relação. Não hoje, tem uma amizade assim, né? Não temos, não. Entendi. Não temos nada contra, tem respeito pelo Paulo, teve sua contribuição para o Estado, tá certo? Assim, mas hoje nós não temos essa proximidade, não. Entendi. Governador, vamos falar um pouquinho da eleição do ano passado. Rapaz, mas foi um tal de puxa da direita para lá, puxa da esquerda para cá, e é centro-direita, é centro-esquerda, é meio, é em cima, é embaixo. Foi um pega pra capar em 2022, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho da experiência do senhor como candidato à reeleição, né? Na eleição de 2022. Foi uma eleição fácil? Foi a eleição, Camargão, mais difícil que eu já participei na minha vida. Por quê? E olha que eu já participei de muitas eleições. Você perguntou o que eu fui, o que eu disputei, né? Eu acho que para governador eu sou o líder do estado que mais disputou eleição para governador. E nunca tinha participado de uma eleição tão pesada como essa. Por quê? Porque as pessoas estavam muito violentas. As pessoas não se contentavam em dizer o seguinte, olha, meu candidato é outro. As pessoas tinham uma necessidade, as pessoas que eu falo, algumas pessoas, sim, né? Assim, a grande maioria sempre recebeu a gente muito bem, mas você saía de casa, sabia que você ia voltar à noite tendo encontrado alguém que fez alguma agressão contra você. Entendi. Né? Então, assim, uma minoria, mas você sabia que alguém iria, assim, além de não votar em você, queria de alguma maneira expressar de forma agressiva que não votaria em você, tá certo? Então, foi uma eleição pesada, difícil, e eu também enfrentei todos os adversários muito agressivos contra mim, né? Então, foi uma eleição, assim, em que uma parte das pessoas que não concordava com a minha candidatura acabaram algumas se expressavam de forma muito violenta, né? E o debate político, também muito violento. Então, assim, foi uma eleição dura que representou toda a polarização política que a gente tinha. E eu acho também, Camargão, que as pessoas, assim, prestaram menos atenção nos resultados do trabalho e na vida da gente, e muito mais no debate nacional. Gente que me conhecia e me conhecia há 30 anos, sim, sabe que eu sou uma pessoa que tem minha família, que tem minha igreja, e não sei o quê, né? E as pessoas falavam, fulano de tal, é isso, é aquilo, tá certo? Assim, mesmo me conhecendo. Então, assim, foi uma eleição em que as pessoas algumas pessoas, quando eu falo as pessoas, algumas pessoas, uma parte das pessoas, perdeu o bom senso, a racionalidade, o equilíbrio. Eu sempre fui muito de rua, né? Gosto de rua, gosto de estar com as pessoas, conversar com as pessoas, fazer campanha de rua, tá certo? Então, isso, de fato, nesta eleição, ficou uma eleição muito, muito agressiva, tá certo? Então, não foi uma eleição fácil, não. E o senhor tinha medo, assim, chegou a dar medo de sair na rua? Não, medo não, hipótese alguma. Em nenhum momento, mas aí eu sabia que na rua uma ou outra pessoa, né, por discordar, tá certo, da aliança que o PSB fez com o presidente Lula, por discordar do PSB por alguma razão, né, por discordar de uma ou outra pessoa, sempre de forma agressiva
expressava isso. Então, eu nunca tinha participado de uma eleição em que as pessoas, mesmo aquelas que te conheciam, né, e que você tem convivência, elas perderam as referências locais e começaram a olhar só para Bolsonaro e Lula, tá certo? E aí o debate ficou muito estéril, superficial, rasteiro. Governador, eu ouvi muito durante o ano passado nas eleições as pessoas falando assim: eu vou votar em fulano no nacional para presidente, vou votar em outro para governador, porque é do mesmo partido, estão junto e tal. Com a experiência do senhor como governador do Espírito Santo, já aconteceu, por exemplo, do Bolsonaro não mandar alguma coisa para o Espírito Santo porque o senhor não é da mesma aliança que ele, ou vice-versa, o Lula não mandar? Já aconteceu um negócio desse? Ou cada um anda ali com as suas pernas? Como é que funciona isso para as pessoas entenderem? Pode haver uma pressão de não mandar as coisas para o Estado, por exemplo? Muito difícil. Muito difícil. Assim, quando é um assunto importante para o Estado, muito difícil o presidente não atender o Estado quando pode atender. Pensando nisso. Lógico que agora, assim, eu tenho uma relação com muitos ministros do governo do presidente Lula. Foram governadores comigo. Esteve aqui comigo recentemente Valdez Góes, que foi governador do Amapá. Esteve recentemente comigo Márcio França, que é companheiro meu do meu partido, Ministério dos Portos e Aeroportos. O ministro da Educação foi governador comigo, o ministro do Desenvolvimento Social foi governador comigo. Então, assim, a gente tem hoje uma relação com pessoas que você já tinha relacionamento. Então, assim, facilita a sua chegada. E o que favorece o Estado. Que pode favorecer o Estado. Mas eu não posso acusar nenhum governo, não posso acusar o governo do presidente Bolsonaro de ter deixado de atender o Espírito Santo, tá certo? Assim, eu só registro e sempre registrei que o presidente Bolsonaro, ele tem um estilo de governar diferente de outros presidentes. O presidente Bolsonaro não tinha preocupação de sentar com os governadores e tratar dos assuntos do Estado. O presidente Bolsonaro gostava muito de trabalhar pela rede social, de se expressar politicamente. Então, ele delegava aos ministros e ele cuidava menos da parte administrativa e mais da parte política, tá certo? Mas delegava aos ministros, sim. Lógico que a gente sempre tivemos uma observação a ser feita, porque esse enfrentamento permanente que o presidente Bolsonaro fez com os governadores, seja na pandemia, seja com o preço de combustível, seja com isso ou aquilo, isso acaba atrapalhando, assim. A gente tinha que ficar fazendo aqui malabarismo para não entrar em confronto com o presidente da República, porque o Bolsonaro gosta de um enfrentamento, tá certo? E eu já gosto da paz, né? Então para nós hoje o ambiente de debate é melhor. Se os resultados vão ser melhores, ainda não posso dizer, tá certo? Mas a discussão, a conversa flui muito mais fácil, né, neste momento com o governo do presidente Lula. Perfeito. Governador, o senhor, quando foi deputado federal, o senhor fez parte ali de um grupo de deputados que atualizaram o Código Penal, né? O senhor acha que nos dias atuais... nós atualizamos o Código de Processo Penal. Processo Penal, isso. O senhor acredita que seja... É possível hoje mexer nessas questões que atrapalham hoje a sociedade, o comerciante, que é a violência? É possível mexer, sim. É possível mexer. Eu acho que o Código de Processo Penal precisa avançar, porque ainda nós temos muitos recursos protelatórios de ações que... se a gente conseguir reduzir esses recursos, a gente pode chegar a uma decisão final de processos mais rapidamente, com o objetivo de reduzir a impunidade, porque o que reduz a violência é a redução da impunidade. Se o criminoso sabe que ele vai ser punido, a chance dele ser punido é maior, né, e isso pode inibir ele de praticar o crime. Então, sim, mexer no Código de Processo Penal, que não se conseguiu mexer, nós aprovamos na época, na verdade nós aprovamos no Senado, quando eu era senador, que eu fui o relator do Código de Processo Penal. Mas voltou para a Câmara e a Câmara não deu sequência. Seria bom atualizar o Código de Processo Penal, ajuda na redução da impunidade. Perfeito. Estamos conversando com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que está aqui no nosso Camargão Taon de estreia, falando um pouquinho sobre o Espírito Santo. Governador, tem uma foto do senhor aí, ó, que está rodando na internet, do senhor na praia,
sem camisa, curtindo uma onda. O senhor gosta de pegar uma prainha? Manter essa cor morena minha exige a gente pegar um sol de vez em quando. Boa. O senhor curte, sim, claro, o senhor não vai, né, abrir Eu gosto de praticar atividade física, gosto de correr no calçadão da praia. Tá? E sempre que eu posso dar canoa, né? O pessoal, nós recebemos lá no Parque Cultural Casa do Governador, que agora é a residência do governador, é um parque. Isso. Tá? Nós recebemos 150 canoístas lá, num café da manhã, foi muito legal. E eu gosto de praticar atividade física, então gosto de praticar no calçadão, eu gosto de dar um mergulho, né? Quando eu tô nesse final de semana que eu tô de folga, ou no carnaval, por exemplo, assim, eu vou muito a Iriri, porque a gente tem uma casa lá em Iriri. Iriri é bom, né? E aí, assim, eu vou cedindo do meu mergulho, tá? Mas não tomo muito sol, não, porque minha pele não permite tomar muito sol, não. Não fica muito vermelho, né? Vermelho. Eu já sou vermelho, eu fico mais vermelho ainda. Agora, governador, o senhor consegue curtir um pouco a vida do senhor? Eu vejo que o senhor tem, né, filhos, netos maravilhosos. O senhor consegue ter, de vez em quando, uma vida normal ou tem que sair do estado para poder curtir? Eu curto muito minha família, né? Minha mãe, meus irmãos, né? Minha família, meus filhos, minha esposa. Agora meu neto está em Brasília, então curto pouco, mas eu gosto de tomar uma cervejinha com os amigos. É mesmo? Tá certo? Então eu gosto. Eu aproveito. Assim, não tenho muito tempo de folga, não, porque eu trabalho todos os dias. Sim. Eu não tenho. Sábado, domingo eu trabalho também, então eu trabalho todos os dias, mas sempre que eu posso, assim, dar uma relaxada. Assim. Agora, o senhor consegue ir no shopping dar uma voltinha? Sei lá, fazer alguma coisa? Eu assim, não é que eu não consiga, eu não vou ao shopping, é difícil eu ir ao shopping, tá certo? Assim, eu gosto muito de supermercado. Eu gosto de supermercado. Supermercado eu gosto. Shopping eu gosto menos de ir, tá certo? A não ser quando eu tenho que comprar alguma coisa foi muito objetivo. No supermercado o senhor pesquisa? Ou o senhor já passou o tempo das vacas magras, o senhor compra ali o que dá vontade? Pai, tem que pesquisar. Mesmo que eu tenha meu salário de governador, que me permite fazer, viver adequadamente, mas eu pesquiso. O pessoal acha que eu sou pão duro e eu sou pão duro mesmo. Eu pesquiso. Faz listinha quando vai no mercado? Faz listinha, leva a listinha da esposa, na verdade. Né? Dona Virgínia, então, manda a listinha pro senhor, né? Manda a listinha. Meu Deus do céu, que maravilha, hein? Que legal. Olha, governador. Até porque, Camargão, mandato de governador é passageiro, amigo. Rápido acaba. E a gente, assim, o grande segredo de quem está na política é você ser o mesmo no mandato e fora do mandato. Ser o mesmo no sentido de tratar as pessoas, de conviver, de ir nos locais. É muito ruim quando o detentor de um mandato não pode ir num local, por exemplo. Assim. É ruim. Então, assim, a gente tem que estar sempre convivendo com as pessoas, né? Porque as pessoas te veem com naturalidade. Sim. Se você não vai nos locais, tá certo? Quando você vai, as pessoas meio que acham estranho. Então, assim, mas como eu estou permanentemente indo nos locais normais que todo mundo vai, as pessoas não acham estranho o governador estar ali, tá certo? Porque sabe que eu tenho essa prática. Entendi. Governador, qual que é o maior desafio que o senhor colocaria na mesa hoje para o Espírito Santo que o senhor precisa resolver ou quer avançar? O maior desafio é violência. O maior desafio é violência. Aquilo que é mais estratégico é a educação, mas o maior desafio é violência. Por que é violência? Pela complexidade do tema, que envolve muitas vezes consumo de droga, a maior parte das vezes, consumo, porque uma boa parte daquilo que acontece de delito, especialmente furto e roubo, é gente que quer furtar ou roubar para comprar droga ou para pagar traficante. Sim. E a dependência leva as pessoas a saírem de casa, a se agruparem com outras pessoas. Isso às vezes leva a alguma prática desse tipo de delito. O tráfico de droga, ele alimenta os grupos criminosos mais evoluídos, avançados, em termos de arma e de tecnologia no Estado. As pessoas estão
uma parte das pessoas também tem um espírito muito forte de violência dentro dela. Você vê que de vez em quando você tem, de vez em quando não, praticamente todo dia, é um irmão que tira a vida de um irmão, um amigo que tira a vida de um amigo. Então, assim, a violência é o maior desafio. Apesar da gente ter conquistado resultado nesses últimos 10, 12 anos, você vê que a gente saiu de 2.000 homicídios para 1.000 homicídios por ano, mas ainda é um desafio presente na sociedade capixaba, mas nós estamos reduzindo homicídios. É bom que a gente diga isso, assim, mas a droga, o consumo da droga e o enfrentamento a isso é complexo, porque, Camargão, uma pessoa que entra no mundo das drogas, tá certo? Assim, é uma facilidade para entrar, né? É um passo para você estar no mundo das drogas e é uma maratona para sair. Verdade. Tá? Você é raro, são poucos os que vão para o mundo da droga e conseguem sair de forma definitiva para o mundo das drogas. Então, esse é um desafio numa sociedade tão sem valores que a gente tem hoje, com as pessoas muito apegadas e alinhadas a um resultado muito rápido na vida, e isso às vezes leva a uma busca desenfreada pela felicidade, né? E a droga lícita e ilícita, né? Mas sim leva a um mundo assim que às vezes dificulta, às vezes não, esse mundo dificulta muito a gente combater a violência. E aí entra o estratégico, que é a educação, né? De um lado tentando ali dar um horizonte, né? Prevenir e dar um horizonte para essa molecada. É isso, do outro lado a educação. A educação no médio já é fundamental, no curto prazo, mas no médio e no longo prazo é o que vai nos salvar, tá certo? Não e a educação assim, acadêmica, das disciplinas, sim, mas é também uma escola que possa preparar as pessoas, né? Para a vida. Então, eu acho que nós apostamos no caminho da educação, nós acreditamos no caminho da educação, estamos investindo muito em educação. Agora estamos montando a escola do futuro, que é a escola com a característica de ambiente digital, tecnológico muito forte. Nós estamos avançando muito na escola em tempo integral, porque quanto mais tempo o aluno ficar na escola, se a escola estiver preparada para receber o aluno, é bom, porque ali é esporte, é cultura, são as disciplinas normais, tá certo? Projeto de vida. Então, o aluno passa a ter esperança, tá? De que ele, né, poderá ter ali um futuro melhor para ele e para sua família. Entendi. Ô, Giovanni, você me fala do tempo aí, hein, bicho? Que o governador não tá para ficar o dia inteiro aqui comigo, não. O homem tem que trabalhar. O Giovanni é o cara da agenda ali. Ah, é? Ah, então tá. Governador, uma última pergunta. Como é que o senhor dá conta de 78 municípios? Como é que o senhor dá conta? Claro que o senhor tem uma assessoria, tem o secretário, equipe, né? Tem uma equipe, né? Mas o senhor consegue saber tudo que está acontecendo no Espírito Santo no que diz respeito ao governo estadual? Praticamente tudo. Praticamente tudo. Eu sou muito, como você disse ali, sou muito CDF, eu gosto muito de trabalhar, acompanho praticamente tudo, de todas as secretarias, sei dos investimentos, dos programas, das obras, eu sei praticamente tudo, tá certo? Lógico que como a gente tem muito investimento em todos os 78 municípios do estado, agora mesmo nós lançamos o Fundo Cidades, voltado para as mudanças climáticas, para a gente poder preparar os municípios e para obras que previnem contra eventos climáticos extremos, chuvas intensas, estiagem. A gente tem muitos recursos repassados para a educação, muitos recursos repassados para a área de assistência social, né, para drenagem, pavimentação de ruas. Então, mas eu acompanho bastante isso. E meio que tem assim na minha cabeça boa parte do governo sabendo o que está acontecendo em cada município. Legal. Governador, muito obrigado pela presença do senhor aqui, obrigado pela disponibilidade. Sei que a agenda do senhor é corrida, vai para lá, vem para cá e de uma maneira muito gentil e carinhosa o senhor aceitou o nosso convite. Agradeço ao meu querido amigo Giovanni também. Como é que o senhor aguenta o Giovanni, hein?
Porque ele é vascaíno, né? Ah, é, É vascaíno. Então tem que aguentar, né? Né? Tem que aguentar. Há quanto tempo o senhor aguentou esse menino aí? Castelense. Castelense. Tá vendo só? Aí eu posso dizer que tem homem bonito lá em Castelo, hein? Isso aí. Não é não? Isso Olha lá. aí. Governador, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui, viu? Obrigado, Camargão. Parabéns pelo trabalho, viu? Quero te parabenizar e parabenizar todos que estão nos acompanhando aqui neste momento. Um abraço para vocês. Tá aí, Renato Casagrande, governador do estado, conversou com a gente.